este conhecimento a respeito da consagração à sua esposa, a Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis na face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São Luís de Montfort, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, eu acredito que o que tenha movido os senhores a vir aqui nesta noite seja ou o interesse por conhecer a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís, ou se talvez se aprofundar um pouco mais, ou ainda rever aquilo que já se sabe, aquilo que já se tenha estudado, ou a própria consagração que já tenha sido realizada. Às vezes passa alguma coisa, ficamos um pouco distantes daquilo que nós fizemos, então é sempre bom revisar, ainda que nós tenhamos o conhecimento e saibamos do que se trata. É muito comum que nós olhemos ao nosso redor atualmente e vejamos pessoas que usem distintivos marianos, como por exemplo o escapulário, como por exemplo um terço que pode ser acompanhado no pescoço, ou no punho, ou no bolso. Eu, por exemplo, adorava andar pela rua com um terço pendurado do lado, rezando, porque eu tinha aquele negócio da conversão e querer que todo mundo conheça, que todo mundo faça a mesma coisa. Então é aquilo, não, eu vou levar, porque mesmo que as pessoas não gostem ou não queiram, elas vão ter que engolir esse terço, vão ter que olhar para mim e vão ter que falar, nossa, esse menino reza o terço, é devoto de Nossa Senhora, mesmo que eles espumem, mesmo que queiram me chutar. Depois a gente vai percebendo que isso é uma coisa supérflua, ou seja, a gente tem que sim externar o que nós acreditamos, mas isso não deve ser a finalidade da nossa oração, isso não deve ser a finalidade da nossa vivência. Um outro distintivo que é muito comum é a cadeia, ou seja, uma correntinha, uma pulseirinha, ou algo que vem associado ao metal, que nos leva a expressar a consagração à Nossa Senhora. Mas eu tenho percebido, não de hoje, que a consagração, para algumas pessoas, não vou dizer grupos porque é uma coisa muito ampla, mas para algumas pessoas tem se tornado apenas uma moda. E isso é um problema. Isso é um problema que inclusive entra nas próprias características que São Luís coloca como sendo de pessoas que não têm uma verdadeira devoção à Virgem Maria. E hoje nós vamos justamente ver o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então eu quero começar trazendo um pouco da história daquele que escreveu o tratado, ou seja, São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís, ele nasceu no dia 31 de janeiro de 1673. Estamos falando, portanto, do século 17. Ele nasceu numa cidade chamada Montfort-sur-Mer. E aí a gente já começa a ver uma associação com o seu próprio nome, que é uma cidade, pelo próprio nome, nos leva a identificar o país França. A família de São Luís, por ser uma família muito católica, era uma família aberta à vida. Não consequentemente, porque nem todos que são abertos à vida têm filhos, mas no caso dele, por haver uma abertura e Deus querer, era uma família numerosa, profundamente cristã. E desde pequeno, São Luís demonstrava bastante piedade.
Com essa piedade, demonstrava amor aos pobres, às pessoas menos favorecidas, e também um amor muito piedoso à Santíssima Virgem Maria. Por falar em piedade, né, depois eu até coloquei a imagem dos filhos da Denise e do Jefferson ali, na foto no dia no dia de Nossa Senhora, que eles estão ali, né, na Capela do Santíssimo, no momento de adoração. A gente pode imaginar mais ou menos uma criancinha piedosa diante de uma imagem de Nossa Senhora, assim como nós talvez tenhamos já esse cultivo desde criança, por uma herança dos pais, por uma herança dos avós, enfim, era um menino que tinha essa devoção. E ele era conhecido pela sua vida simples, mas uma vida também que vinha por penitências, de alguém que queria renunciar às próprias vontades por amor a Deus e à Virgem Maria, para renunciar àquilo que poderia desagradar a Deus. Só que ao mesmo tempo que era uma vida de renúncia, era uma vida cheia de alegria. Isso também é comum nós vermos pessoas que renunciam a muitas coisas, o mundo não consegue compreender, mas essa renúncia faz com que essas pessoas sejam plenas de alegria. E no caso dele, plena de alegria apesar das dificuldades materiais, porque era uma família que não tinha posses, mas ainda que não tivesse, era uma família que confiava na providência de Deus. Isso nos leva também a pensar sobre como está a nossa confiança em Deus e na sua providência, porque às vezes nós ficamos tão preocupados em não darmos conta sozinhos, com as nossas próprias forças, que nós nos esquecemos de nos confiar a Deus e a sua providência. No ano de 1700, São Luís de Montfort tinha 27 anos de idade. Ele foi ordenado sacerdote, jovem, praticamente com a idade que eu fui ordenado padre. E o desejo de São Luís, justamente pela sua piedade de infância, era evangelizar os pobres e renovar a fé do povo, porque ele percebia já que a coisa estava fugindo um pouco das normas, normas quando a gente fala no sentido do amor a Deus e ao próximo. Então ele começou a percorrer toda a França como um missionário popular. Pregava em algumas aldeias, chamava as pessoas à conversão e, sobretudo, e aí a gente já começa a entender o porquê, incentivava a devoção mariana. As suas missões quase sempre terminavam com a renovação das promessas do batismo. Nós somos batizados em Cristo, só que ele inseria, era uma renovação das promessas do batismo pelas mãos de Maria. Veja, a gente já está tendo um plano traçado do qual é o motivo dessa consagração. O que essa consagração nos leva a fazer? Por que é que ela foi estabelecida? Pelas mãos de Maria, renovar as promessas batismais. Deixa eu falar, está muito frio aqui, está muito vento? E aqui? Não. Está um pouco? Diminui uma coisinha lá para mim, por favor. Eu acho que está no 4, coloca no 3, por gentileza. Então, o que a gente começa a enxergar aqui? Bem, se ele está propondo, no fim das suas missões, uma renovação das promessas batismais, pelas mãos de Maria, mas é uma renovação das promessas batismais, qual é a finalidade dessa consagração? Jesus Cristo. Quer dizer, não é Maria em primeiro lugar. Ele via que por meio da Santíssima Virgem se chegaria de um modo perfeito a nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos inseridos em Cristo pelo batismo, uma renovação dessas promessas batismais por meio de Maria é também se entregar assim como Cristo se entregou nas mãos da sua mãe, para que ela realize a obra. Tudo isso, inclusive, fez com que São Luís fosse rejeitado e incompreendido, inclusive por alguns membros do próprio clero. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se isso aconteceu com o fundador, com aquele que escreveu o tratado, não pensem os senhores que vai ser mil maravilhas se consagrar Nossa Senhora. Porque se aquele que recebeu a inspiração divina para fazer o método de consagração
foi perseguido, inclusive pelos próprios colegas de sacerdócio, como é que seria hoje? Não seria diferente. Na época do seminário, nós tínhamos um seminarista que era muito devoto de Nossa Senhora, e ele fazia de tudo para levar a devoção ao tratado dentro do seminário. Era uma época, inclusive, que aqui a gente está falando de 2015, né? Você pode falar, nossa, mas não faz tanto tempo assim. Tem uma diferença absurda de ideia de igreja de 2015 para hoje. Não sei se os senhores conseguem perceber isso, mas principalmente dentro do seminário era muito diferente, era outra coisa. Então falar sobre ser escravo de Nossa Senhora, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse termo, era uma coisa absurda. Tanto é que esse seminarista foi perseguido dentro do próprio seminário, e ele continuava lá, firme, anunciando isso. Começou a recrutar alguns seminaristas, né, para explicar sobre o que era o tratado, para explicar a devoção à Nossa Senhora, e foi, por meio disso, semeando essa devoção à Santíssima Virgem, aos trancos e barrancos, mas foi. E com São Luís, no começo da sua vida, no começo dessa propagação de devoção, aconteceu. Mas uma coisa chamava a atenção: ele nunca desanimou, mesmo diante dessas provações dos próprios colegas. Ele morreu novo, em torno de 43 anos de idade, já estava esgotado também, porque se doou inexaustivamente pelas missões. Só que ele dizia, junto com São Paulo: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Então esse, brevemente, né, esse é o autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, e ele escreveu entre os anos 1712 e 1713, faleceu em 1716, quer dizer, ele praticamente terminou o tratado, 3 anos depois veio a falecer, muito jovem. Nos anos seguintes, durante a Revolução Francesa, a casa da família Montfortana, ou seja, onde eles moravam, né, a sua família, mas que depois também ficou com as pessoas que deram continuidade à sua missão, foi ameaçada de incêndio, justamente por conta da Revolução Francesa. E por conta disso, a comunidade que ali estava fazendo morada precisou colocar em um lugar mais seguro as obras mais importantes, especialmente os manuscritos do fundador, porque não foi só o tratado que São Luís escreveu. Ele fundou as seguintes congregações religiosas: as Filhas da Sabedoria, que era um ramo feminino dedicado à educação e aos cuidados dos pobres, e a Companhia de Maria, que era um grupo de sacerdotes que deram continuidade também a essa devoção, também chamados de padres montfortinos. Toda essa mobilização para resguardar os manuscritos não causaram espanto. Ninguém ficou espantado em ter que se mobilizar e tirar tudo que ele tinha escrito para um outro lugar por conta de ameaça de incêndio. Sabe por quê? Porque São Luís, como que por uma também inspiração de Deus, quase como uma profecia, também já tinha anunciado que o demônio se enfureceria muito por conta desse escrito. E se enfureceria ainda mais porque nós estamos falando de promessas batismais renovadas. O batismo nos faz filhos de Deus, e nos fazendo filhos de Deus, nos tira da escravidão do demônio. Se o tratado, se a consagração é para renovar as promessas batismais, obviamente o inimigo não vai ficar feliz. E São Luís, então, previu isso. Mas por que não está mudando? Aqui. Então, vamos ler. Isso aqui é da profecia dele, tá? Está no número 114 do próprio Tratado da Verdadeira Devoção. Vejam no futuro, só para a gente recapitular uma coisa, né? Isso aqui ele escreveu, então, na época da perseguição à vida religiosa, eles tiraram dessa casa e guardaram. Então isso aqui aconteceu antes da perseguição em si mesmo.
foi descoberto depois. Vejo no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito, e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo. Está reconhecendo que não é coisa dele, é coisa do Espírito Santo. Ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, porque foi tudo colocado em baús, para se esconder, a fim de que ele não apareça. Atacarão até e perseguirão aqueles e aquelas que o lerem e o puserem em prática. Então, se você já leu, não se espante com o que vier. Se você pretende ler, tampouco se espante. Mas não importa, tanto melhor. Esta visão me encoraja e me dá a esperança de um grande sucesso, isto é, um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que virão, e como ainda não houve. Quer dizer, de algum modo, a profecia não é somente em relação à perseguição do tratado e à perseguição daqueles que vão se consagrar, mas também uma perseguição futura de tempos que ainda não existiam. Então, se a gente começa a reparar nos caminhos que foram sendo tomados posteriormente, e até, como eu disse, nessa própria perseguição que aconteceu dentro do próprio seminário, a gente começa a perceber que existe um sentido, existe uma verdade. Quando terminou a tempestade da Revolução Francesa, então esses manuscritos foram tirados do sepulcro e colocados numa biblioteca comum, mas ninguém sabia o que tinha lá, porque você imagina que se passou um tempo e os que vieram depois não tiveram contato com aqueles que tinham guardado, porque muitos já tinham uma certa idade e acabaram falecendo nesse período. Os primeiros herdeiros de São Luís já estavam mortos e os futuros começaram a redescobrir essa realidade. Então, algumas mãozinhas ali capturaram o tratado junto com outros livros que estavam no baú. Só que eles não faziam ideia da preciosidade que ali estava escondida. E é por isso que o tratado permaneceu anos misturado com outros livros, e algumas partes dele também foram deterioradas, justamente por conta desse armazenamento que você pode imaginar. Não era um armazenamento de Biblioteca Nacional, obviamente. Em 1842, o padre Routerou, que era bibliotecário dessa comunidade, encontrou um manuscrito. E ali, ele percebeu que havia a mão do próprio fundador. Entregou ao superior geral, que era o padre Dalan, e reconheceu que aqueles escritos eram verdadeiramente de São Luís de Montfort. Então ele convocou uma reunião de todo mundo que estava ali, as filhas da sabedoria, depois os irmãos de São Gabriel. Quem eram os irmãos de São Gabriel? Com essas missões que São Luís fazia, ele acabou chamando para si, por uma consequência, alguns homens que queriam também compartilhar essa devoção sem serem sacerdotes. Então eles acabaram também se reunindo para dar continuidade como leigos que levavam essa missão adiante. E aí vem a frase, quando eles se reúnem naquela espécie de assembleia: encontramos um tesouro, que é exatamente o que nós vemos aqui. A descoberta desses manuscritos acabou fazendo com que muitas pessoas se interessassem para saber o que tinha lá. E principalmente quando isso foi sendo propagado, porque você imagina, em Pederneiras, se um padre fala numa missa alguma coisa, isso já pipoca na cidade inteira e até fora da cidade. Naquela época, o boca a boca também já tinha uma influência muito grande, até porque não tinha internet, Então hoje você passa perdendo tempo na internet. Como não tinha internet, você passava tempo tomando café e compartilhando as novidades, elas acabavam se espalhando com muito mais facilidade. E diversos sacerdotes da região, religiosos, religiosas, quiseram conhecer. O trabalho foi confiado às noviças, filhas da sabedoria, que começaram a copiar
diversos exemplares. Esse manuscrito foi entregue ao bispo de Luçon, que depois de analisar a caligrafia, enviou a Roma os escritos, e ali começou, o Papa identificou que realmente tratava-se de um escrito profundo a respeito da devoção a Nossa Senhora. E essa profundidade fez com que São Luís de Montfort fosse feito venerável servo de Deus. O escrito não tinha nenhum título, até porque algumas páginas tinham se perdido, então se tivesse, eles não teriam identificado. E estavam faltando aproximadamente 8 páginas, do início até o final. Escolheu-se um título e se chegou então ao tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Hoje, nós temos, essa aqui está na 45ª edição, mas eu acho que já está até mais. Nós temos mais de 400 edições ao longo dos anos, chegando aqui, então, dos seus escritos do século XVIII até agora, mais de 400 edições. Quer dizer, aquilo que seria a sua previsão de que ficaria escondido, mas depois se levantaria um exército, a gente pode identificar que essa busca incessante, essa quantidade de pessoas que foram atrás, já demonstra um exército de algum modo se levantando e aderindo a essa devoção. Como? Isso foi o que ele escreveu. Aí depois da Revolução Francesa, então, depois de 1800, aí começou-se a descobrir, isso. Depois, São João Paulo II, que foi conhecido como o Papa do Totus Tuus, que significa todo teu, ó Maria, isso porque era o seu próprio lema pontifício, e era muito devoto de Nossa Senhora. Em 1997, em ocasião do aniversário da canonização de São Luís de Montfort, que foi no dia 20 de julho, ele disse: este tesouro não deve permanecer escondido. Desse modo, o tesouro que o maligno tentou esconder, os santos o descobriram, compreenderam o seu valor, sentiram o desejo de compartilhar com outras pessoas, fazê-lo conhecido. E no livro Amor da Sabedoria, São Luís disse: felizes os que compreendem estas verdades eternas, mas felizes aqueles que acreditam, que as colocam em prática e as ensinam aos outros. Brilharão como estrelas do céu por toda a eternidade. Quer dizer, as trevas nunca vão vencer. Só que quanto mais pessoas aderirem à luz, mais esse brilho se fará conhecido, mais iluminará. É mais ou menos aquela associação que a igreja nos coloca no Sábado Santo. A igreja começa toda escura e nós começamos do lado de fora. Os ritos iniciais começam lá, depois o padre vem com o Sírio Pascal e no meio da igreja toda a assembleia começa a acender as suas velas no sírio que representa o Cristo ressuscitado. E aos poucos a igreja que estava nas trevas, o templo que estava nas trevas, começa a ser iluminado por aquelas luzes que cada um de nós traz. Em relação a essa devoção, é uma promessa, quer dizer, o próprio São Luís diz que brilharão por toda a eternidade. Quando nós começamos a acender, a reacender essa chama do batismo em nós e começamos a levar a outras pessoas, nós fazemos com que essas pessoas também tenham a oportunidade de conhecer a verdade. E isso nos levará também a brilhar mais, não no sentido de um estrelismo, mas no sentido justamente de levar essa verdade para frente. Aqui está a foto, o Tomás, acho que é a Giana que está aqui e a Sara, é o oposto. Quem que está no meio, Denise? Não consegue ver, né? Eu acho que é a Giana que está no meio, porque o cabelinho está mais curto, e aqui é a Sara, com um lacinho vermelho. Então eu coloquei essa foto porque me veio, quando eu estava montando os slides, eu falei assim, bom, a devoção que ali aconteceu, por meio expresso, por meio de uma foto, é algo que poderia nos ajudar também a pensar a respeito da devoção como um todo. Para nós compreendermos o tratado na sua essência,
é necessário que nós compreendamos o que é a devoção. Sim, porque o seu título, nós acabamos de falar e de ver que o título não havia. Quer dizer, quando ele foi encontrado não tinha um título, mas foi dado esse título. Então, se foi dado o título para falar da verdadeira devoção, em primeiro lugar, é preciso que a gente compreenda o que é a devoção. Para muitas pessoas, e eu não estou falando em relação a pensar, mas em relação a agir, a devoção está associada a emoções de ordem religiosa, ou seja, sentimentos. Então, se você perguntar, faz o teste disso. Não é que você vai ficar testando seu amiguinho, né? Mas chega para a pessoa e fala assim: você é uma pessoa devota? Você tem devoção? Eu tenho. Aí você pergunta: mas o que é devoção para você? Algumas pessoas com certeza vão dizer assim: não, é porque eu fico lá diante da imagem de Nossa Senhora e eu sinto uma coisa tão boa dentro de mim. Eu começo a chorar, aí eu coloco uma música maravilhosa lá que eu procuro no YouTube e eu choro, eu fico abraçando Nossa Senhora, eu pego a imagem dela, eu fico dançando. Isso é devoção. Para a maioria das pessoas, seja no pensamento ou seja na prática, devoção significa emoção. E não é. Não é porque tudo que envolve a emoção envolve algo que passa. Tudo que envolve a emoção envolve algo que nós não conseguimos controlar. Está além da nossa possibilidade de escolha. E se nós não podemos controlar ter devoção ou não, como eu vou ser firme numa devoção? Se eu não consigo controlar. Se é uma emoção, não dá. Devoção quer dizer prontidão de vontade para entregar-se com fervor a tudo aquilo que diz respeito ao culto e ao serviço a Deus. Então você pensa assim: eu domo a minha vontade quando ela não quer vir para a igreja, por exemplo. Eu tomo a atitude de, por amor a Deus e ao seu serviço, me deslocar até a igreja. Então você tem devoção. Quando está um dia chuvoso e eu gostaria muito mais de ficar lá na minha cama assistindo meu filme, lendo meu livro, mas eu me comprometi a fazer um estudo, por exemplo, a respeito de Nossa Senhora. Se eu tomo a atitude de me levantar da minha cama e me deslocar até o lugar, mesmo debaixo de chuva, por amor a Deus e ao seu serviço, eu tenho devoção. Quando aqueles antigos que moravam no sítio, que tinham uma roupinha de missa, que pegavam, sei lá, uma botinha para colocar, porque estava mesmo em dia de chuva mesmo, e mesmo assim se deslocava pelo meio do mato para chegar na igreja, isso era uma pessoa que tinha devoção. Trazia o sapato para trocar. Agora hoje, uma pessoa, geralmente, a pessoa que fala que tem devoção e que chora com a imagem na mão, não estou dizendo quem é, eu já chorei várias vezes diante de uma imagem de Nossa Senhora, mas geralmente quem fica nisso, no choro diante da imagem, e não domestica a sua vontade em relação ao serviço a Deus e às suas coisas sagradas, não tem devoção. E é por isso que aquele que quer se consagrar já tem que começar a pensar, a gente vai ver daqui a pouco, né? Nos seus direitos e deveres de consagrado. Eu estou verdadeiramente propenso, eu estou verdadeiramente decidido a abraçar essa verdadeira devoção com tudo aquilo que ela traz enquanto própria de si mesma. A gente poderia resumir então a verdadeira devoção ao amor, à caridade, porque o amor é uma escolha que nós fazemos. Então, devoção e amor, devoção e caridade são a mesma coisa. É por esse motivo que a devoção aos santos, inclusive a Virgem Maria, não é uma devoção que nos leva a ela mesma. Então, tipo assim, a devoção a Nossa Senhora, a verdadeira devoção a Nossa Senhora, não é uma devoção que nos leva a ela mesma. A verdadeira devoção a São José não é uma devoção que nos leva a ele mesmo. A verdadeira devoção a Santa Teresinha
Não é uma devoção que nos leva a ela mesma. Por quê? O que eu falei? Devoção é igual ao quê? Amor, não é? Como que é amor em latim? Caritas. Quem é caritas? Deus. Se devoção e amor são a mesma coisa, e amor é Deus, toda devoção tem que me levar a Deus. Não pode me levar ao santo por ele mesmo. Ele é um canal que nos leva a Deus. E é isso que os protestantes não entendem, porque eles acham que nós estamos fazendo um culto para terminarmos em Maria, que nós estamos fazendo um culto para terminarmos em São José, que nós estamos fazendo um culto para terminarmos em Santa Teresinha do Menino Jesus. E isso não tem sentido, porque Nossa Senhora só é santa porque ela não se coloca como centro. São José só é santo porque ele não se coloca como centro. Santa Teresinha só é santa porque ela não se coloca como centro. Eles se colocam como canais que nos levam ao amor, canais que nos levam à caridade, canais que nos levam a Deus. Isso não nos afasta de Deus. A devoção não nos afasta, como dizem alguns, né? Nem nos faz adorar homens, mas é um meio eficaz para nós nos aproximarmos dele e fazer o nosso coração arder de amor por aquele que de tantos benefícios cumulou os seus discípulos. Porque quando nós olhamos a vida de um santo, nós compreendemos que a vida desse santo não é santa por ele mesmo, é santa porque Deus realizou as suas maravilhas dele. E quando Deus compartilha aquilo que é dele conosco, nós olhamos para aquilo que recebeu esse compartilhamento e o louvamos. Ou vai me dizer que quando você entra aqui na igreja e você olha para o crucifixo, você olha para a imagem de Nossa Senhora, você fica preso somente nela. Quando você entra numa grande, o pessoal que fez a excursão dos arautos do Evangelho, quando você entrou naquela igreja, você ficou preso somente na beleza que aquela igreja tem em si mesma? Não. Você provavelmente agradeceu a Deus por poder contemplá-lo naquela beleza. Quando você vê a vida de uma pessoa que ama a Deus verdadeiramente, você é remetido a Deus. Você não fica preso naquela pessoa, você é levado a Deus. Agora, interessante, quando é uma pessoa que não tem essa finalidade, geralmente você fica preso a ela. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Porque às vezes a pessoa te atrai, mas ela te atrai a ela. Ela não te atrai a Deus, ela não te atrai o amor, não te atrai a caridade. No que diz respeito à devoção à Virgem Maria, São Luís adverte, nos capítulos iniciais do tratado, que é Jesus o fim último da verdadeira devoção mariana. Então a gente está falando o quê? É uma devoção cristocêntrica, não é mariocêntrica. A gente é remetido a Cristo. Tá, agora vamos pensar um pouquinho sobre o porquê de nós irmos por meio de Maria. Porque alguém poderia dizer assim, mas tem tantos meios, né? Não posso fazer uma consagração a Santa Teresinha para eu renovar minhas promessas batismais? Ou então, eu não posso diretamente a Jesus renovar essas promessas batismais? Por que eu preciso passar pelas mãos de Nossa Senhora? Então vamos olhar essa simples sequência aqui. Nossa, parece que está com aspecto de terra, sabe? Deve ser a minha boca. Vamos lá. Ou vocês puseram alguma coisa ali, né, para me envenenar. Não tem problema, eu vou abençoar e vai sair o veneno dali igual São Bento. Vamos lá. Os primeiros pais, não é à toa que eu coloquei aqui uma imagem de Eva, né, e de Nossa Senhora. Os primeiros pais, ou seja, Adão e Eva, tinham liberdade, assim como nós temos. Podiam escolher. Por escolha própria, eles perderam a felicidade. Então o que veio depois do pecado? Veio o sofrimento, veio a dor, veio a morte, veio a expulsão do paraíso.
fui visitar uma pessoa e eu estava comentando com ela, né? Ela está grávida, e eu estava comentando com ela a respeito do parto. E aí, você tem medo do parto, né? Que é natural e tal, normal. Eu falei assim: não, padre, eu não tenho, né? Mas teve uma vez que eu estava no hospital e eu escutei uma mulher tendo parto normal. Eu falei: e aí? Ela grita muito, né? Uma dor insuportável, não sei. E ela falou assim: olha, padre, eu imagino que sim. Porque, me perdoem a palavra, tá? Mas disse que a mulher gritava assim: Eva, sua desgraçada. Por quê? Por quê? Porque a dor do parto veio por conta do pecado dela, né? E aí você vai falar: nossa, vai falar de desgraçada, né? Perdeu a graça de Deus, não é isso que o pecado faz? Quando a gente perde a graça. Não vai. É que é uma palavra forte, né? Mas diz que a mulher gritava: mas e aí? Ela era católica? Falou: era. E ela gritava, né, culpando Eva por conta da dor que ela estava sentindo. Enfim, é só um adendo. Mas a dor, a morte, a expulsão do paraíso, tudo isso veio por uma escolha própria. Não foi Deus quem colocou impositivamente o sofrimento e a dor e a expulsão do paraíso. Não. Diante das duas possibilidades de escolha, eles fizeram a sua. Primeiro, Deus poderia não ter escolhido um modo de nos resgatar. Porque foi uma escolha nossa. Ele já falou desde o início: olha, se você fizer isso, né, você vai ter sua consequência. Escolher. Só que na sua infinita misericórdia, Deus quis nos resgatar de um modo. Ele poderia ter escolhido muitos. Por exemplo, ele poderia já ter vindo de uma nuvem, em cima de uma nuvem, e já ter definido tudo, concluído os séculos. Ele poderia simplesmente ter ficado no céu e escolhido um outro modo de nos resgatar. Porque é Deus, Ele pode tudo, não é? Então Ele poderia ter escolhido qualquer outro modo para nos resgatar. Mas Ele não fez isso. Ele não escolheu outro modo, Ele escolheu um. Que modo? Enviou o Seu Filho, assumindo a nossa natureza humana, não existindo salvação fora dele. E quem Deus escolheu para vir até nós? A Virgem Maria. Então, por uma questão lógica, se Deus, na sua onipotência, podia ter resgatado a toda a humanidade de qualquer outro modo, mas Ele escolheu um meio, que foi a Virgem Maria, qual é a conclusão que a gente tira disso? Ela é o caminho que Ele escolheu para nós chegarmos até Ele. É como se fosse uma rodovia que vai e volta. Você tem uma rodovia só. Ela tem um percurso de ida e um percurso de volta, para conectar os dois caminhos. O caminho de vinda que ele escolheu foi o caminho da Virgem Maria. Então, se nós queremos ir para de onde ele veio, que foi do céu, né? Você imagina uma rodovia do céu para a terra. Jesus escolheu o caminho dessa rodovia, que é Maria. Escolheu essa rodovia para vir até nós. Se você quer ir para o céu, qual é o caminho que vai te levar para o lugar de onde ele veio? É Maria. É uma questão muito simples. É uma questão de básica lógica. E isso não diminui a grandeza de Deus. Por quê? Porque Ele quis se diminuir nascendo de uma mulher. Então aí você vai falar: não, isso diminui Deus. Então critique a Deus, porque Ele que escolheu esse caminho para vir até nós. Não foi uma coisa nossa. Nós acordamos um dia e falamos: por favor, o senhor pode enviar o seu filho nascido de uma mulher? Ninguém nunca ia imaginar uma coisa dessa. Quem que poderia, na pequenez humana, imaginar que Deus nasceria como nós e viria de uma mulher? Então por isso coloquei essa imagem aqui também, né? Nós vemos a serpente que aparece a mesma, ligando as duas. Nossa Senhora que pisa, né, com o calcanhar. Pisa, né, e é ferida no calcanhar, mas isso do livro do Gênesis. O fruto que Eva apresenta é um fruto que não está nas mãos de Maria. Por que não está nas mãos de Maria? Porque Maria não cedeu a isso. Por outro lado, o fruto está aqui, ó. Repara que ela está com um cinto
que é um indicativo da gravidez. Inclusive Nossa Senhora de Guadalupe aparece assim. Inclusive a Imaculada Conceição, se você olhar Nossa Senhora Aparecida, ela está com um cinto aqui, que é indicativo de gravidez. O fruto do ventre é esse, é isso que nós rezamos, né? Bendito o fruto do vosso ventre. Não é mais um fruto de pecado, é um fruto de salvação, que vem justamente pelo seu sim. Enquanto aqui está a morte, até pelas cores mais escuras, né? E até a árvore aqui toda apodrecida por conta da escolha dela. Do lado da Virgem Maria nós vemos uma árvore frondosa, uma árvore que está verde, né? Uma árvore em sua plenitude de vida. Muito bonito nós pensarmos também que essa árvore é a árvore da cruz, ou seja, pela árvore da cruz nos veio a salvação, e é justamente por ela que vem a floração da vida para todos nós, graças à infinita misericórdia de nosso Deus. Então, todos os que têm conhecimento disso, todo mundo que tem acesso a isso, necessariamente vai ter devoção a ela, porque sabe que essa devoção é querida por Deus, não partiu do ser humano, partiu da escolha do próprio Deus. Agora, se é uma devoção necessária, Maria, já que ela não era necessária, mas ela foi feita necessária pela escolha de Deus, isso significa que para a nossa salvação também existe a necessidade da devoção a ela. E agora, como que fica isso? E as pessoas que não têm devoção a Nossa Senhora não poderão se salvar? É o mesmo princípio daquela verdade de fé, né, que fora da igreja não há salvação, ou seja, as pessoas que por ignorância, por plena ignorância, se fazem distantes, não criam a devoção, obviamente não serão julgadas com o mesmo critério daquelas pessoas que têm o conhecimento. Então, por exemplo, nós que temos a oportunidade de conhecer, seremos cobrados mais porque temos a mais oportunidade de conhecer. Enquanto que as pessoas que, por ignorância ou por falta de oportunidade, não tiverem o conhecimento e não tiverem a devoção, não poderão ter o mesmo rigor da cobrança que nós que temos essa oportunidade. Agora, tudo bem, padre, mas a devoção a Nossa Senhora é necessária. Ok, mas e a consagração a Nossa Senhora? Será que é igualmente necessária para a salvação? O que vocês acham? O senhor acha que sim, seu Carlos? O senhor é consagrado? Então pede para não morrer. Por enquanto. Alguém mais acha que é necessária para a salvação a consagração a Nossa Senhora? Facilita. Então para a Dona Maria Júlia não é necessário. Você sabe que é assim que eu faço nas aulas, né, lá no seminário. Eu jogo alguma coisa e eu começo a colocar um contra o outro. A hora que eles estão quase se matando, aí eu falo a resposta. A consagração não é necessária para a salvação. Até porque, vamos pensar junto. Se isso aqui foi um escrito do século XVIII, até aqui ninguém ia se salvar, né? Porque esse método de consagração só surgiu aqui. Imagina quem nasceu antes, está condenado. Porém, agora, a devoção é sim necessária. Devoção a Nossa Senhora. A consagração, ela é uma devoção mais perfeita. É o plus, né? É como se fosse assim. A gente tem vários níveis de devoção a Nossa Senhora. Então, você tem aquela pessoa que reza uma Ave Maria no almoço. Tá aqui, né? A pessoa que reza uma Ave Maria no almoço. Aí tem a pessoa que reza uma Ave Maria no almoço e no jantar. Sobe um pouquinho. Aí tem a pessoa que reza uma Ave Maria no almoço, no jantar e para dormir. Ela tá aqui. Aí tem a pessoa que reza o terço todo dia. Tá aqui. A pessoa que reza o rosário, a pessoa que, além de tudo isso, passa diante de uma imagem da Nossa Senhora e faz uma reverência, está aqui. E tem os consagrados, mas não vai se achar não, tá? Vocês que são consagrados, porque não é uma coisa automática também, porque pode ser um consagrado meia boca e que só consagrou por consagrado. Então, não vem achando que você está com essa bola toda não, que às vezes não está. A consagração, então, ela é assim, uma devoção mais perfeita que nós podemos ter, e que é possível, né?
a Nossa Senhora. E é por isso que ela é chamada de a perfeita devoção. É como se ela nos levasse a esse máximo grau. Um dos padres, poxa, coloquei aqui, o padre famoso Garrigou Lagrange, que foi um grande teólogo, escritor de livros de moral e de espiritualidade, ele define a consagração a Nossa Senhora do seguinte modo: consiste esta consagração em prometer a Maria recorrer filial e constantemente a ela e viver em uma habitual dependência dela para chegar a uma união mais íntima com Nosso Senhor e por Ele com a Santíssima Trindade presente em nós. Bonito, vocês percebem que tudo é uma questão, né, de... Por exemplo, quando a gente olha a criação de Deus, existe uma hierarquia, como se fossem passos assim que nos levam cada vez mais perto de Deus. Então a gente tem os seres minerais, que são inanimados, a gente tem depois as plantas, que já tem um nível um pouco superior de sensibilidade, depois a gente tem os animais, de um modo geral, que já tem ainda mais sensibilidade, e depois a gente tem o ser humano, que tem uma alma imortal, depois a gente tem os anjos, que são só espírito, e depois a gente tem Deus. Ok? Então é uma hierarquia, né? Vai subindo. Em relação às coisas espirituais, é de um igual modo. Então quer dizer, nós, pela consagração, criamos uma dependência de Nossa Senhora para que ela reja a nossa vida. Para que isso faça o quê? Que nós tenhamos uma intimidade com o nosso Senhor, e tendo uma intimidade com Jesus que se fez homem, nós tenhamos um aprofundamento nessa intimidade com a Trindade que habita em nós, porque nós somos templos de Deus, somos templos da Trindade Santa. Então repara, né, que uma coisa vai ligando a outra até a gente chegar na finalidade, que é o amor, que é a caridade, que é Deus. A união com Jesus, quanto maior, quanto mais unido a Jesus você estiver, mais unido à Trindade você vai estar, porque é Jesus que faz essa ponte entre nós e a Trindade. Trindade essa que pelo seu batismo habita em você, a partir do dia que você foi batizado. Jesus é o meio pelo qual Deus se une a nós. Assim, a consagração é o meio que nos leva a Jesus e, por consequência, a Trindade. Todos nós, pela consequência do pecado que fez com que a nossa natureza fosse decaída, nós nascemos sujeitos a Satanás e a sua escravidão. Então não adianta você falar assim: eu não sou escravo de ninguém, eu não sou escravo de nada. Nós estamos sujeitos de algum modo a algum Senhor. Já nascemos sujeitos à escravidão do demônio. É por isso que o batismo, quanto antes feito, mais justo, né? Melhor, para que a criança já seja chamada de filha de Deus e possa deixar aquele Senhor ao qual ela nasceu submisso e adquirir um novo Senhor para a sua vida. Quando nós falamos de escravos e não servos, né? Qual é a diferença? Bem, um escravo, ele não tem possibilidade de escolha, ele está completamente sujeito. Enquanto um servo, quem trabalha é servo de algum modo, né? Você serve, você está lá registrado, tudo bem, você tem o seu serviço, mas depois aquilo fica para lá e você vai viver a sua vida nos momentos em que você não está trabalhando. O escravo não tem essa liberdade, ele é totalmente submisso, é totalmente sujeito. Então, São Luís, agora em relação a essas promessas, vou ver pequenininho, né? A renovação da promessa, melhor dizendo, ele diz o seguinte: essa imagem aqui foi do último batismo que eu fiz. Dá para ver que sou eu? Mas tá tudo escondido, só dá para ver a barba. Aliás, eu estou querendo tirar minha barba, e eu não quero que ninguém dê risada quando eu entrar na porta da igreja, quando eu tiver sem barba, por favor. Se for para rir, ria depois. A hora que eu entrar na procissão, não, é um momento sério. Eu vou ficar parecendo essa criança aqui, ó. Número 126 do tratado. Disse acima que a esta devoção podia se chamar muito bem uma perfeita renovação dos votos ou promessas do santo batismo. Todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio.
pois lhe pertencia. Na ocasião do batismo, o cristão, por sua própria boca, ou pela de seu padrinho, quando que é pela própria boca? Quando já tem 7 anos, né? Então, a partir dos 7 anos, a idade da razão, a igreja passa a criança pela catequese para que ela mesma escolha ser batizada. Antes dos 7 anos, a criança é levada pelos pais e pelos padrinhos à via batismal. Então, quando ela já tem 7 anos, é a própria boca dela quem a faz prometer que vai ser fiel, que acredita na igreja, no que a igreja anuncia, que vai renunciar ao demônio e às suas pompas, enfim. Quando ela tem, antes dos 7 anos, são os padrinhos e os pais que respondem por ela. Então, por sua própria boca ou pela de seu padrinho ou sua madrinha, renunciou a Satanás, às suas pompas e obras, e tomou Jesus Cristo para seu mestre e soberano Senhor, passando a depender dele na qualidade de escravo por amor. Tem uma música, né, que fala, né? Escravo por amor. É o que se faz pela presente devoção. Então, olha só, o que a gente viu? A gente era escravo pelo pecado, escravo do demônio. A partir do batismo, pela boca dos padrinhos ou dos pais, ou pela nossa própria boca, nós passamos a ser escravos por amor de Deus. Agora, essa devoção especificamente que a gente está falando hoje, renuncia-se, como está indicado na fórmula de consagração, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Faz-se até mais. Quer dizer, ele está falando assim, você está fazendo de um modo ainda até um pouco mais do que no próprio batismo. Por quê? Porque se no batismo nós falamos ordinariamente pela boca de outra pessoa, pela boca do padrinho ou da madrinha, nessa devoção nós o fazemos nós mesmos, voluntariamente, porque às vezes no seu batismo você não lembra, né? Não sei que você foi batizado adulto, mas não foi pela sua própria vontade que ali você foi batizado, foi pela vontade do seu padrinho e da sua madrinha, dos seus pais. Agora é você mesmo que está escolhendo fazer essa renovação. Por isso ela acaba tendo mais valor, não que o batismo seja inferior, mas ela acaba tendo valor diante de Deus, porque você está fazendo essa escolha de renúncia em união com a do seu batismo. No batismo, não é pelas mãos de Maria que nos damos a Jesus Cristo, pelo menos de uma maneira expressa, nem fazemos doação a Ele do valor de nossas boas ações. Depois do batismo, ficamos inteiramente livres de aplicar esse valor a quem quisermos ou de conservá-lo para nós. Por essa devoção, damos-nos, porém, a nosso Senhor pelas mãos de Maria e lhe consagramos o valor de todas as nossas ações. Quer dizer, o consagrado, ele já não deve olhar mais para si, para suas ações e falar assim, eu vou fazer, a gente vai entender isso aqui, né? Mas eu vou fazer essa oração aqui pedindo para tal pessoa. Eu vou fazer essa oração oferecendo para tal pessoa. Você até pode fazer isso, mas tendo a consciência de que quem vai aplicar as suas boas obras ao que for melhor e mais proveitoso é aquela a quem você se consagrou. E isso é muito interessante, sabe por quê? Porque a gente não tem noção de um panorama geral de qual é a oração, qual é a intenção que mais está sendo necessária naquele momento, tanto para nós quanto para o próximo, que às vezes pede a nossa oração. Mas nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. São Luís, então essa parte eu já falei. Esse meio de nos unirmos a Jesus por Maria não foi uma invenção de São Luís. Alguém pode falar, né, que isso é coisa desse santo. Não. Ele só estabeleceu uma sequência. Vamos nos consagrar a nossa história. Então, a sequência é essa aqui. É isso que eu estabeleço. Mas, para além da fórmula que existe, nós temos o estabelecimento dessa devoção na imagem que está sendo trazida aqui atrás de mim. Foi o próprio Jesus Cristo quem estabeleceu a nossa devoção e a nossa consagração de algum modo à sua mãe. Quando ele, no alto da cruz, olhou para ela e disse: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, o discípulo amado ganhou Maria por mãe, e a mãe ganhou o discípulo amado por filho.
Essa devoção, então, ela só foi posteriormente por São Luís desenvolvida de um modo estrutural. Olha, então para consagrar você vai fazer isso aqui, vai ler o tratado, a gente vai ver, né, quais são os passos necessários para que a consagração aconteça. Ele só esquematizou uma coisa que foi dada por Jesus. Não é uma coisa nossa, não é uma coisa humana. Agora, nós temos que tomar cuidado, como eu já falei no início, para a consagração não se tornar uma modinha. E aí você vai pensando a respeito da sua própria vida, né? Uma modinha em que se usam escapulários, em que se usam pingentes, em que se usam cordões, em que se usam cadeias, apenas externas, mas que não refletem uma real entrega à Virgem Maria. As duas coisas devem caminhar juntas, ou seja, a devoção interna com uma correspondência externa. Agora a gente vai ver o que São Luís fala a respeito de os 7 falsos devotos de Nossa Senhora. Isso tudo está no tratado, tá? Eu espero que você não se identifique com nenhum deles. E nem eu. Primeiro, os que falam mal ou zombam de sua devoção. Então, assim, tem algumas pessoas que acabam dizendo: é exagero essa devoção à Nossa Senhora, é superstição. O próprio São Luís, deixa claro que nem todos compreenderão no primeiro momento o que significa essa consagração. E eu me incluo nisso. Porque quando eu li pela primeira vez o tratado, talvez eu estivesse esperando esse primeiro grupinho aqui. Eu achava um exagero. Eu dizia assim: nossa, mas está exaltando demais Maria. Está colocando muito acima, sabe? Eu acho que, tá bom, eu li uma vez, mas não quero fazer essa consagração. Passou um tempo e depois eu fui ler novamente. Na segunda leitura eu já comecei a ter uma compreensão um pouco melhor. E aí foi mais ou menos na terceira que eu decidi, por uma compreensão mais madura, a fazer a consagração. Então até aqui eu te dou uma dica, Tenha paciência para não fazer de qualquer jeito, só porque daí pode ser uma modinha. Mas tenha uma compreensão do que de fato se trata essa consagração. A leitura, aqui eu estou traçando um panorama, mas a leitura do tratado em si é fundamental para a gente ter essa compreensão. Outro grupo, que entra aqui também nesse que falam mal ou zombam da devoção, são pessoas que às vezes acabam colocando a racionalidade muito acima da própria fé, lembrando que a fé e a razão tem que andar do lado, não é uma coisa de colocar uma acima da outra. Então eles não conseguem compreender ou não querem compreender que essa devoção leva a Jesus, e por isso acabam entrando também nesses que falam mal ou zombam de sua devoção. Segundo grupo, os escrupulosos. O que é uma pessoa escrupulosa? É aquela pessoa que ela enxerga às vezes pecado onde não tem, e ela fica com medo, tanto medo de pecar, que ela acaba deixando de fazer até o que é bom, por medo de fazer errado. Então a pessoa escrupulosa nesse caso é aquela pessoa que tem medo de amar Nossa Senhora, como se amar Nossa Senhora fosse desagradar a Jesus. Então ela fica pensando assim: poxa, se eu criar muita devoção, eu vou desagradar o Senhor. Se eu rezar muito a Nossa Senhora, eu vou ofuscar Jesus Cristo. Mas na verdade é o contrário. Quem mais ama Maria, mais ama Jesus. Disse, de Maria nunquam satis, ou seja, nunca será suficiente falar de Maria. Porque a demonstração de amor que o seu filho teve por ela é uma demonstração de amor que nós não conseguimos chegar em nem 5%. Então, se o que ele faz está muito acima de nós, pode achar que está exagerando, que não vai exagerar e não vai desagradar, porque nós sempre seremos levados ao seu Filho Jesus. Depois, o terceiro grupo, os externos, são aqueles que se limitam a coisas de fora
e não vivem uma devoção interior. Como é que você tem rezado o seu terço? Isso é uma coisa a se pensar. Como é que você tem rezado as suas Ave-Marias no dia a dia? Como é que você tem lidado, você que já é consagrado, né, com a sua consagração? Com o seu escapulário? O que você leva no pescoço, o que você leva no punho, é algo que tem uma correspondência interna? Ou talvez tenha ficado muito somente naquilo que está ali apenas como um amuleto, apenas como um objeto? Quarto, os presumidos. É aqueles que falam assim: bom, eu tenho devoção a Nossa Senhora e Nossa Senhora vai me salvar, porque ela é mãe, então eu vou continuar no meu pecado mesmo. Tá tudo bem. Olha, eu não vou na igreja, você já deve ter visto isso, né? Eu tenho na própria família esse exemplo. Eu não vou na igreja, mas a minha Nossa Senhora eu não abandono. Tá aqui, o meu altarzinho, rezo para ela todo dia. Entra nesse grupo, os presumidos, quer dizer, eles já se auto-intitulam salvos pela devoção a Nossa Senhora. É certo que Nossa Senhora, né, por estar unida a seu filho, é misericordiosa, e eu gosto muito daquela imagem que tem dela lá no céu, São Pedro fechando a porta, é claro que é uma imagem, né? Mas São Pedro está fechando o portão e Nossa Senhora está com o terço lá puxando os filhos dela para cima. É uma imagem bonita aqui, né? Quer dizer, até o Alto da Compadecida mostra isso também, né, no filme. E existe sim esse carinho, mas, meu irmão, você não pode achar que você está salvo só pelo fato de você ter devoção a Nossa Senhora. Entra no grupo dos presumidos, e aí não se salva, porque você vai continuar na sua vida de pecado. Os inconstantes. Os inconstantes são aqueles que aderem à moda, rezam fervorosamente no começo e depois vão esfriando. Isso é uma coisa interessante, porque talvez a maioria dos consagrados passem por isso. Porque você começa assim: nossa, eu quero me consagrar a Nossa Senhora, olha que maravilhoso esse tratado, tudo por Jesus, nada sem Maria. Eu vou se Jesus veio por ela, eu vou a Ele por meio dela. E começa aquele fervor, aí coloca a cadeia, coloca um cadeado do tamanho daquele que a gente usa para fechar o portão aqui da cerâmica quando tem festa. Enorme o cadeado no pulso. E aí coloca um escapulário que é quase maior do que o que os próprios carmelitas usam, e anda pela rua, e aquele escapulário ao vento, se levanta assim um terço contra a pessoa que vem falar mal de Nossa Senhora. Você leva uma camisa com uma coroa de Nossa Senhora de Fátima enorme, vermelha, em cima para chamar a atenção. Enfim, começa com aquele fervor absurdo. Dali a pouco, deixa a camisa de lado. Esse cadeado está um pouco pesado, vamos trocar, tira a cadeia, vamos colocar esse escapulário para dentro. Aí já começa a rezar, vamos rezar logo esse terço para acabar. Já vou começar a rezar o terço só na internet, porque é mais fácil, porque daí na internet tem lá a voz que reza no YouTube, ou então reza com a Alexa, né? Alexa, vamos rezar o terço. Aí começa, a Alexa reza a primeira parte da Ave Maria e vai diminuindo, daqui a pouco acabou. Quer dizer, é uma inconstância que acabou. E eu não busco alimentar, né, essa devoção, porque se você não buscar alimentar, ela vai esfriar. Exatamente. Os hipócritas usam a devoção para parecerem pessoas boas, mas são sepulcros caiados, vivem uma vida de morte por dentro, um cultivo de rancor, um cultivo de pecado mortal, e somente criam essa devoção externa para parecerem pessoas boas. E por fim, os interessados, que procuram Nossa Senhora só por interesse próprio e na hora que precisa. Nossa, descobri uma doença gravíssima, não pisava na igreja, vamos lá levar flor para Nossa Senhora Aparecida, que ela vai me curar. E eu vou levar lá para o santuário de Aparecida uma cópia do meu rim feito em cera, eu tive um problema no meu rim e ela vai me curar. Aí cura, você leva o seu rim feito de cera, coloca lá no santuário, tira uma foto, coloca na internet, dá testemunho na paróquia, e depois você vai pisar quando tiver um problema no pé. Quando aparecer sua joanete, quando você tiver sua gota, enfim.
Você vai procurar Nossa Senhora nesse momento. Então isso é um interessado, quer dizer, mas a gente poderia chamar de interesseiro, né? Não é nem interessado, é interesseiro. Mas São Luís coloca como interessado, então tá bom, né? Achei bonita essa imagem, né? Porque é uma imagem do menino Jesus sendo cuidado por Nossa Senhora, e aqui uma lamparina de óleo que representa justamente a fé, mas uma fé que está associada mais a Nossa Senhora, obviamente, né? Porque Jesus não tem fé, Jesus é Deus. A fé só tem aquele que não tem a contemplação da realidade como ela é. Então ele é Deus, ele não poderia ter fé. Até por isso, já falei algumas vezes que entra Nossa Senhora como participante da redenção do mundo, porque ela apresenta, humanamente falando, uma coisa que Jesus não tem, que é justamente a fé, para ser purificada no momento da redenção. E aqui representa também Jesus, que é a luz do mundo, que vem iluminar as trevas. Quem é o verdadeiro devoto? Nós vemos 7 contrários. O verdadeiro devoto é aquele que vive interiormente unido a Maria, imitando a sua humildade, a sua pureza, a sua fé, a sua caridade, a sua obediência, buscando se entregar a Jesus totalmente por meio dela, numa entrega total, confiante. Resumindo, vamos colocar em poucas palavras: o verdadeiro devoto é aquele que tem uma vida interior. Pronto, a gente resume aqui. A questão é que isso não dá pra gente ver, né? Tem até alguns resquícios que a gente vê, né? Tem pessoas que você fala, nossa, essa pessoa tem uma vida interior, como se exalasse, né? Mas não é uma coisa objetiva também. Então aqui, essa interioridade também representada pelo menino Jesus, que muitas vezes se retirava para orar, né? Fico imaginando, né? Eu queria, são aqueles quereres que nunca vão ser realizados e que Deus não vai conceder, porque ele vai falar assim, Padre Raul, fica quietinho, não tem sentido isso. Mas eu queria imaginar só como deveria ser poder, no momento que Jesus se retirava para orar no monte, você poder ser tipo uma mosquinha, né? Para Jesus não. Por isso que eu falo que seria impossível, né? Porque como que ele ia saber que você estava ali mesmo sendo uma mosca, né? Não tem como. Mas eu fico imaginando. Então você sendo uma mosquinha e sem Jesus saber, você pousasse longe dele, para ele não te dar um tapa, né? Pra você morrer. Mas longe dele e observando o seu momento de intimidade com o Pai. Enquanto homem, né? Enquanto homem Deus, em intimidade com o Pai. Eu imagino, né, que deveria até, não sei, a sua expressão, o seu ser total ali, enquanto Deus e homem. Então, um momento de intimidade com o Pai, devia ser uma coisa fantástica. E é essa intimidade, justamente, que nós devemos cultivar a Jesus por meio daquela que Ele escolheu para vir até nós. O consagrado a Nossa Senhora entrega nas mãos dela tudo o que tem e tudo o que é. Então aqui a gente está falando do quê? Dos membros do corpo, dos sentidos, a alma, os bens exteriores, os méritos, as virtudes, as obras passadas e as obras futuras. Aqui a gente entrega também, no momento da consagração, todas as reparações que nós fizemos de pecado por meio das nossas orações e que vamos entregar, como os jejuns, as orações, as renúncias. Também nós entregamos nas mãos de Nossa Senhora as orações impetratórias, ou seja, quando nós pedimos a Deus alguma graça, é por meio dela. Tudo isso fica nas mãos de Nossa Senhora, de tal modo que é ela quem escolhe a quem tudo isso será aplicado. Então, ó, aqui a gente já começa a funilar um pouco, né? Você tem que parar para pensar assim: a sua casa, quando você é consagrado, ela pertence a Nossa Senhora. Padre, mas quer dizer que eu vou ter que então passar a escritura para a igreja? Claro que não, não é isso. Ela pertence no sentido de que tudo o que acontece lá dentro, todas as coisas, então vai aparecer uma pessoa lá, sei lá, uma pessoa do candomblé vai aparecer lá. Nossa, Padre, eu estou com medo. Peraí, sua casa pertence à Virgem Maria, você está com medo do quê? Essa parte é mais legal, né? Agora tem a parte que tem muita gente que não entende, que não é tão legal.
A oração do seu terço não vai ser mais você que vai escolher para quem que você vai rezar, a partir do momento que você é consagrado. Porque se tudo está nas mãos dela e ela é quem seleciona para onde vai a sua intenção, o seu pedido inclusive, não pertence mais a você. Você não pode mais fazer isso. Como eu falei, até pode, mas você tem que falar assim: olha, Nossa Senhora, eu quero rezar pelo meu filho que está doente, mas assim, está nas mãos da senhora. E às vezes ela não vai aplicar aquele terço do seu filho que está doente, porque ela tem a visão do que é mais importante, do que vai levar a salvação, tanto você quanto seu filho. É ela que vai selecionar para onde ela vai canalizar a sua oração. Quem que está, e como que funciona então a questão de um padre? Porque daí, eu sou consagrado a Nossa Senhora, eu me consagrei no ano de 2017, no centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, lá em Bauru. Um padre, ele tem algumas obrigações de oração. Por exemplo, todo domingo o padre tem que oferecer uma missa para o povo da sua paróquia. Ele não pode colocar outra intenção ali. Como fica? Eu sou consagrado. E quando alguém vem e solicita uma oração específica numa missa, como fica? Eu sou consagrado. Sacerdote sempre tem privilégio, né? Não tem jeito. Sinto muito, se quiser ser padre, você pode ter privilégio também, se você for homem, é claro. No caso do padre, pelo seu estado de vida, ele fica desobrigado, nesses casos específicos, a colocar nas mãos de Nossa Senhora, né? Não é que ela não vai estar intercedendo, mas ele tem a obrigação, pelo seu estado de vida, de oferecer determinadas intenções nas suas orações. Então, isso é pro sacerdote. Agora você, leigo, que tem as suas ações aí, as suas orações, isso tudo é nas mãos dela. Isso é uma confiança, isso é uma entrega total, isso é uma devoção verdadeira. Porque eu não estou me deixando levar pelo sentimento. O sentimento seu vai fazer o quê? Não, mas eu estou com a minha irmã doente, como que eu não posso rezar por ela? Isso é o sentimento, né? Porque é o seu sentimento de que você está fazendo o que você deveria fazer, que é rezar por aquela intenção. Não. Se você se consagrou, se você se entregou nas mãos de Maria, que foi alguém que recebeu o próprio verbo de Deus nas suas mãos, e Jesus se entregou para ela também, né? Por ela, nas mãos dela, você está fazendo a mesma coisa que Jesus fez, se confiando a ela como uma criança que não sabe tomar a decisão correta. Então, ó, não é tão simples assim, né? A consagração em si, uma preparação, depois a gente se consagra e tal. Mas a compreensão disso e a plena entrega e doação é uma outra coisa, que é uma decisão que a gente tem que tomar, caso queira, né? Se consagrar. Olha o que diz o número 147, é muito bonito isso. Eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver. Aqui eu coloquei uma imagem da Rainha Esther, do Antigo Testamento, que está chegando diante do rei Xerxes, e ele está com o cetro, né? Estendido. O que acontecia? Quando alguém ia se aproximar de um rei, só podia fazê-lo se o rei desse autorização. Se o rei não autorizasse você chegasse na presença dele, caso ele não estendesse o cetro para você tocar antes de conversar, ele mandava te matar. Então, é relatado no livro de Esther que o rei estende o cetro, Esther se aproxima, toca a ponta do cetro, e tocando, ela pode falar. E aí ela pede pela vida do seu povo. Por que eu coloquei essa imagem da Rainha Esther? Lembra que no dia de Nossa Senhora Aparecida, a leitura primeira é do livro de Esther. Bem, vamos ler então o que São Luís fala. Ela embeleza nossas boas ações, ornando-as com seus méritos e virtudes. É como se um camponês, querendo ganhar a amizade do rei, se dirigisse à rainha e lhe apresentasse uma maçã, que representasse todo o seu lucro, e lhe pedisse que a oferecesse ao rei. A rainha, acolhendo a pobre dádiva do camponês, punha no centro de grande e magnífico prato de ouro, e apresentava assim ao rei, da parte do ofertante.
Nessas circunstâncias, a maçã, indigna por si mesma de ser oferecida ao rei, torna-se um presente digno de sua majestade, devido ao prato de ouro e à importância da pessoa que a apresenta. Ela apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada retém para si do que lhe ofertamos, tudo remete fielmente a Jesus. Se algo lhe damos a ela, damos necessariamente a Jesus. Se a louvamos e glorificamos, logo ela louva e glorifica a Jesus. Quer dizer, a rainha Esther, ela não foi pedir para ela, quando ela foi falar com o rei, ela foi pedir pelo seu povo que estava perecendo. E o rei, se tivesse ido algum camponês de lá, vocês acham que o rei teria atendido o pedido? Não teria nem recebido, não teria nem apontado a ponta do cetro, teria matado. Assim também a nossa indignidade, a indignidade às vezes dos nossos próprios pedidos, porque não temos o conhecimento pleno deles, quando nós oferecemos diretamente a Deus, muitas vezes não sabemos o que oferecer e o modo correto. Maria faz o quê? Adorna esses pedidos que aqui são representados pela maçã, coloca no prato de ouro e apresenta ao rei, que vai olhar com muito mais carinho para atender esses pedidos. Quando a gente se consagra a Nossa Senhora, essa maçã são as orações e as intenções que nós trazemos, mas que nós colocamos nas mãos dela, e ela apresenta ao rei, que vai atender ao pedido que for mais necessário naquele momento. Agora, se você parar para pensar, é muito mais, para mim pelo menos, é muito mais libertador ser consagrado. Porque você já pensou o tanto de gente que pede para você rezar por ela? Eu mesmo recebo um monte, né? E eu rezo, tá? Quando vocês pedem para mim, eu rezo. Mas você não precisa ficar pensando para quem você vai rezar. Você simplesmente vai rezar. Você vai oferecer seu terço. Nossa Senhora, está nas suas mãos. Ofereça cada conta a quem a senhora quiser. Nossa Senhora, estou oferecendo a minha comunhão hoje para quem a senhora achar que é melhor, porque a senhora sabe quem está necessitando mais. Indulgência plenária, hein? Finados, aí está chegando. Nossa Senhora, está nas suas mãos. Ofereça essa indulgência às almas que mais necessitarem, da minha família, está nas suas mãos. Adorne essa minha oração, adorne a minha indulgência com um prato de ouro. Ofereça ao rei, porque ele vai te ouvir. A senhora é bela, a senhora não tem o pecado original. A sua voz é mais doce que a minha, a sua entrega é mais perfeita que a minha. Ofereça ao seu Filho Jesus, faça com que ele ouça o meu pedido. Ofereça às pessoas que mais necessitam. Agora, nós temos aqui a preparação e as práticas dos consagrados. É o último slide já. São 8h20. Vamos lá, eu vou falar então a respeito da... É o último slide, mas tem um pouquinho de coisa aqui. Como que, então, o que eu falei? Onde nasceu a consagração? Né? Onde nasceu a devoção total à Nossa Senhora? Na cruz. O que São Luís fez? Esquematizou para que a gente tivesse um método de consagrar. Tem como se consagrar fora desse método? Tem. Só que aí, esse método aqui foi um método que muitos santos na igreja usaram. Inclusive nos seminários era algo obrigatório para os seminaristas se consagrar a Nossa Senhora, para que o seu sacerdócio fosse mais frutuoso. Porque você imagina, né? Uma coisa é um padre que já tem uma graça imerecida agir. Outra coisa é um padre que tem uma graça imerecida oferecer o que ele faz para Nossa Senhora tomar conta. Lembra que eu fiz até um videozinho lá e falei para vocês que eu cheguei no hospital e que a família que estava querendo uma unção estava tudo com brocha de Nossa Senhora Aparecida? Vocês acham que isso é coisa minha? Não, né? Obviamente. Então ela cuida, né? Ela vai conduzindo, e é uma coisa assim, é uma coisa absurdamente bela, porque a gente vê na prática que isso é real, né? Quando eu fiz a consagração, eu estava com o padre Adnan fazendo pastoral, era o meu 2º ano, e aí eu fiz a consagração e depois ele veio fazer uma avaliação, porque geralmente, que nem o Natan está ali, né? O Natan vai ter uma avaliação feita por mim no final do ano. Seja bonzinho.
E o padre Adriano fez a mesma coisa, né? Chegou no final do ano e ele conversou comigo. E ele disse assim: Raul, eu era seminarista, né? Eu vejo um Raul antes da consagração e um Raul depois da consagração. A sua doação pelas coisas de Deus e devoção estão completamente diferentes de antes. E isso eu estou falando porque eu reconheço que não é mérito meu. Por isso que eu estou falando. Porque se eu achasse alguma coisa e falasse: ah, não, isso é coisa minha, né? Eu estou melhor, eu sou bom, eu não falaria. Isso é dedo de Nossa Senhora. Então, aqui a gente é muito mais do que o campo da emoção, tá, gente? Estou falando do campo da prática. Então, método estabelecido. O que tem que ser feito para se consagrar? A preparação tem duas possibilidades de tempo. Ou 30 dias ou 33. De onde que vem isso? Diferença de tradução, de interpretação, qualquer um dos dois pode ser feito. Por que tem essa diferença? Porque os passos são os seguintes: 12 dias preliminares de oração. Então tem orações que eu já vou falar quais são essas orações. 12 dias. E depois, mais semanas, né, que seriam as semanas divididas, de 6 dias ou de 7 dias. Se você faz semanas de 7 dias, vai dar 33. Se você faz semanas, as 3, de 6 dias, vai dar 30. O grupo que está se organizando aqui, né, Silvana, vai fazer em 33, certo? Então, se você for seguir, acompanhar o grupo, 33. Lembrando que essa formação, ela vai ser, um grupo online, que vão ser colocados alguns vídeos para você ir acompanhando da sua casa, não vai ser presencial, a não ser com as pessoas de mais idade, né, Silvana? Depois ela até vai explicar. Porque não precisa ser junto com alguém, necessariamente. O grupo é só para facilitar e enviar esses links. Então, 30 ou 33, dependendo da tradição. Primeiros 12 dias são os dias de desapego do espírito do mundo. Então, quando você se definiu, você vai falar assim: olha, eu quero me consagrar, vão ser 12 dias de preparação. O que você vai rezar? Todos os dias, o Vinde Espírito Criador e o Ave Estrela do Mar. Essas orações estão no Tratado da Verdadeira Devoção, mas a gente pode disponibilizar, porque elas têm ali disponíveis. Passadas os 12 primeiros dias, vem a primeira semana, que São Luís chama de conhecimento de si mesmo. Nessa primeira semana, você vai rezar todos os dias, né? Pelos 7 dias, a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Então você vai reservar um momento do seu dia para isso, para rezar, em preparação a essa consagração. Segunda semana, conhecimento de Maria. Você vai rezar a ladainha do Espírito Santo, o Ave Maris Stella e um rosário, ou ao menos um terço. Então, segunda semana. Na terceira semana, que é o conhecimento de Jesus Cristo, já aumenta um pouquinho. O que vai ser rezado? A ladainha do Espírito Santo, o Ave Maris Stella, a oração de Santo Agostinho, a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus e a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Então são 5 coisas que você reza na terceira semana, porque está chegando mais perto do dia da consagração. Terminadas essas etapas, os 12 dias preliminares e as 3 semanas de 7 dias, você vai se confessar, buscar então a confissão sacramental. No dia da sua consagração, você vai comungar a missa na intenção de se dar a Jesus na condição de escravo, por amor, pelas mãos de Maria. E depois da comunhão, diante de uma imagem de Nossa Senhora, vai fazer a recitação em voz alta, uma recitação pública, da oração de consagração a Nossa Senhora, que está também no Tratado da Verdadeira Devoção. Ela deve ser ou escrita por você à mão, aqui você vai ler, ou impressa com a sua assinatura. Precisa ter um padre no dia da consagração? Não, não precisa. Basta você estar diante da imagem de Nossa Senhora e fazer a recitação da oração. É claro que no dia 8 eu estarei aqui com vocês. Eu só estou dizendo porque às vezes você conhece alguém que fez, aí você vai falar: o padre não estava presente, então não valeu a sua consagração. Não tem nada a ver. São Luís não fala que precisa da presença de um padre. Até porque tem muita gente
justamente por conta da perseguição a essa devoção, não vai encontrar padre que aprove isso. E aí vai falar, para com isso, e aí você não vai consagrar? Não vai, não precisa do padre ali do lado. Nesse dia também, no dia da consagração, é recomendado que você faça algum tipo de penitência de acordo com a sua possibilidade. Por quê? Já que nós somos infiéis às nossas promessas do batismo, fazer uma penitência nesse dia é um modo da gente compensar, de algum jeito, as nossas infidelidades durante a vida. Quais são as práticas que um consagrado tem que ter? Porque aqui a gente entra no último ponto, né? Então, uma pessoa que é consagrada, ela tem que fazer o quê? Ela se consagra e depois esquece, né? Não faz mais nada, só entrega nas mãos de Nossa Senhora as intenções? Não, tem alguns pontos. Primeira coisa, a renovação tem que ser feita todos os anos. Você pode fazer ou na data em que você fez a renovação, a consagração, ou em outra data mariana. Pode-se fazer, inclusive, mais de uma vez por ano. Só que nessa renovação, vamos chamar assim, solene, você tem que fazer o mesmo passo de preparação que você fez para consagrar. Os 12 dias de oração, mais as 3 semanas de 7 dias de oração. Você pode também recitar a oração de consagração brevemente, todos os dias, né? Isso não impede, ou toda semana, ou todo mês, enfim. Depois a oração da coroinha de Nossa Senhora diariamente. O que é a coroinha? Ela é dada de um modo mais completo no tratado, mas a coroinha simples, vamos chamar assim, é o que? 3 Pai Nossos, em referência à Santíssima Trindade, e 12 Ave Marias, em referência às 12 estrelas, né? A coroa de 12 estrelas que aparece no livro do Apocalipse de São João. Inclusive, se você olhar o logo da nossa paróquia, em volta da torre tem 12 estrelas, que representa justamente essa aparição, representando também ela que é mãe do Antigo e do Novo Testamento, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Coroinha todos os dias. O uso da cadeia é opcional. A cadeia é o que? É uma correntinha, né, que se usa ou no braço ou na perna e que pode ter ou não um cadeadinho, representando esse sinal de consagração e de escravidão como uma forma de entrega total pelas mãos de Maria a Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é opcional. Você pode usar também um outro distintivo se você quiser, como por exemplo um anel de terço ou o próprio escapulário, enfim. Isso é opcional, não é uma obrigação. Também é importante que se tenha a devoção ao mistério da